Alô, alô, galerinha, nono ano! Estamos aqui para mais uma videoaula de biologia no nosso canal Biologia. E hoje a gente vai explicar por que o núcleo da célula é tão importante. A videoaula de hoje é para responder essa pergunta. Todos os livros que a gente olha, todo local que a gente vê, a gente percebe a importância do núcleo celular, a importância do núcleo na célula. Então, é claro, como o nosso objetivo hoje é responder essa pergunta, vamos começar. Então, a gente sabe que é uma estrutura presente em todos os organismos eucariontes. Nos procariontes não se tem uma organização do núcleo, existe ali um material genético disperso pelo citoplasma. Aqui a gente vai ver que o núcleo é organizado, que o núcleo é estruturado e protegido por uma membrana. A importância do núcleo reside justamente no fato dele coordenar todas as funções celulares. Síntese de proteína para a célula crescer, síntese de enzimas, síntese de proteínas que serão jogadas para fora da célula, tudo isso é coordenado pelo núcleo. E como nós dissemos ali no início, esse núcleo nos eucariontes é protegido por uma membrana chamada de carioteca ou membrana nuclear. Vamos dar um destaque aqui no núcleo, somente ele agora. E olha o que sobrou lá pra gente. Sobrou a carioteca bem evidenciada, que é essa membrana que delimita a região do citoplasma e a região do núcleo. E dentro do núcleo nós teremos ali um citoplasma particular dele chamado de nucleoplasma. Então eu tenho o hialoplasma, que é a matriz coloidal, aquele gelzinho que preenche a célula. O hialoplasma vai estar na região do citoplasma. E aqui dentro do núcleo, a matriz gelatinosa se chama nucleoplasma. É só uma questão de posicionamento e uma nomenclatura mais específica. Ok, temos aqui toda a estrutura celular em evidência. Uma visão aérea dessa estrutura. Vamos observar essa estrutura agora por todas as dimensões. Dá uma olhadinha nisso aqui, olha. A gente está girando a célula e está vendo agora uma estrutura tridimensional dessa célula. Eu olho aqui, eu tenho a membrana plasmática. Através da membrana, olha a quantidade de organelas lá dentro. Temos as mitocôndrias, o retículo endoplasmático liso, o rugoso, o complexo de Golgi e ali, em destaque, o núcleo, o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Então, voltando a essa imagem da estrutura da célula, nós falamos aqui sobre carioteca e o nucleoplasma. Vamos falar um pouquinho mais de nucleoplasma agora. O nucleoplasma é, portanto, o conteúdo nuclear dentro do núcleo, gente, além do próprio código genético, do próprio DNA e o RNA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda temos enzimas, moléculas energéticas de ATP, correto? Temos íons, vitaminas, dentre outras. Então, o núcleo é um centro de grande atividade. E onde eu tenho atividade, eu tenho reação química. Se eu tenho reação química, eu preciso de íons, que são elementos carregados com carga elétrica. Não é isso? Eu tenho íons, eu tenho enzimas. Enzimas são amplamente necessárias para que o metabolismo seja cumprido, para que o metabolismo seja realizado. As vitaminas também agem a nível celular, sempre em pequena quantidade, mas com grande importância. E, é claro, as moléculas de adenosina trifosfato. Se eu for facilitar com vocês aqui, se eu for falar um pouquinho do que é ATP, imagina que ATP é uma bateria carregada. E aí a célula usa o ATP, descarrega essa bateria, mas a vantagem é que essa bateria, como a do seu celular, ela é recarregável. Então a gente vai ter aulas aí falando um pouquinho sobre o ATP também. No núcleo nós teremos aí os chamados DNA e RNA. É comum você ler um material sobre essas substâncias e você ouvir falar que esses são os ácidos nucleicos. Por que ácidos nucleicos? Porque a grande maioria a gente vai estar sempre fazendo uma referência ao núcleo celular quando falarmos de DNA e RNA.
E qualquer livro que você pegar, qualquer texto que você for ler, você vai ver que tanto o DNA quanto o RNA serão compostos por moléculas menores. Então imagina, DNA e RNA são moléculas grandes, compostas por moléculas menores denominadas nucleotídeos. Guarda esse nome, nós vamos precisar dele depois. E o primeiro que a gente vai falar é o DNA, também conhecido como ácido desoxirribonucleico. Olha que nome diferente. E a nossa animação começa com essa espiral para demonstrar como que o DNA pode ser encontrado em uma célula em diferentes períodos do ciclo. Então veja bem, quando visualizamos o núcleo, encontramos estruturas semelhantes a essa, que a gente vai chamar de cromatina. E a cromatina é como se fosse um fiozinho fino, mas em alguns pontos essa cromatina dá uma espiralizada. Onde não está espiralizado eu chamo de eucromatina, lembrando que eu quer dizer verdadeiro. Atenção, nono ano, quando você estiver lendo algum texto de biologia que aparecer a palavrinha eu quer dizer verdadeiro, dá uma olhadinha no contexto que isso vai te ajudar. E aí terei a heterocromatina, que é essa parte espiralizada. Vamos pensar o seguinte, para a gente entender direitinho por que elas são diferentes. Na eucromatina eu tenho genes ativos de uma célula e na heterocromatina esses genes não estão ativos, eles estão silenciados, vamos falar assim. Mas Kanashiro, eu ainda não estou entendendo, pode melhorar essa explicação? Vamos lá. Se eu pegar uma célula de uma pessoa, ela tem todo o código genético da pessoa, todo. Aí eu vou usar o seguinte raciocínio. A saliva que a célula da glândula salivar produz, ela é codificada no código genético da célula, ela é codificada no DNA. Então, por que é que, por exemplo, uma célula da nossa pele não produz saliva? Porque nas células da nossa pele, a parte que codifica a saliva está em uma heterocromatina, ou seja, naquela célula foi silenciado. O gene não é atuante, enquanto que em uma célula de glândula salivar, esse gene está em uma área de eucromatina, ou seja, ele está ativo. Isso ocorre, pessoal, essa formação de eucromatina e de heterocromatina, num processo chamado de diferenciação celular. Todos nós nascemos de uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. E à medida que essa célula vai se multiplicando, ela vai gerando diversas células iguais a ela. Chega uma hora do desenvolvimento do embrião que algumas células começam a assumir funções. E para assumir essas funções, que são diferentes, elas precisam se diferenciar. E a forma que a célula se diferencia é formando eucromatina e heterocromatina. Puxa vida, Kanashiro, você está falando toda hora de gene. O que é gene? Gene é a menor parte do código genético que tem uma função. Agorinha eu disse que o DNA é formado por partículas pequenas chamadas de nucleotídeo. Essa é a menor unidade bioquímica. O gene é a menor unidade funcional. É a menor unidade que tem uma função. Então, os genes são responsáveis pela codificação das proteínas. No período que antecede a divisão celular, aquela cromatina, ela começa a se condensar, ela começa a se espiralizar, e aí vai tomar um formato que a gente vai chamar de cromossomo, que é uma figurinha semelhante a essa que está na nossa tela aí. Tudo isso aqui eu chamo de cromossomo. E esse cromossomo que a gente desenhou aqui, ele tem essas perninhas, vamos dizer, que a gente vai chamar de cromátide. E as cromátides são unidas por essa unidade central, chamada de centrômero. Então esse é o cromossomo, é a forma condensada da cromatina. Nós vamos encontrá-lo nesse formato nos períodos de divisão celular. Vamos falar um pouquinho sobre os dois ácidos nucleicos que existem, o DNA e o RNA. Primeiro, o DNA. O DNA tem esse desenho aí que a gente chama de dupla hélice. Ele vai ser formado por uma sequência dupla de nucleotídeos. Vamos lembrar, agorinha eu disse que o DNA é formado por nucleotídeos.
Agora imagina que esses nucleotídeos se organizam, vão se ligando no outro, formando uma cadeia, uma sequência. No caso do DNA, eu tenho uma sequência dupla de nucleotídeos. Outra característica interessante é a presença de uma pentose. Depois dá uma procurada aí, você vai ver que pentose é um açúcar com 5 carbonos na constituição. E a pentose formadora do DNA é a desoxirribose. Outro componente importante da estrutura dos nucleotídeos são as bases nitrogenadas. No caso do DNA, nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Guarda esses nomes que a gente volta com elas daqui a pouquinho. E agora a gente fala um pouquinho do RNA. Olha lá, enquanto o DNA tem uma sequência dupla de nucleotídeos, olha como que é o RNA, gente. Ele tem uma sequência única de nucleotídeos, é uma sequência simples. E o açúcar que ocorre nos nucleotídeos é chamado de ribose. Então a pentose do RNA é a ribose. Outra diferença estrutural está nas bases nitrogenadas. No RNA tem-se a uracila ao invés da timina. Então a gente relaciona as bases do RNA: adenina, uracila, citosina e guanina. Guarda esses nomes que a gente já vai trabalhar com elas. Olha aí, eu não disse para vocês que a gente ia trabalhar com as bases nitrogenadas? Estamos aqui agora com as bases nitrogenadas. E aí vai complicar um pouquinho, mas não é muito não. Complica para os outros, não para você que segue o Biologia. Veja bem, nós teremos bases púricas e bases pirimídicas. Qual que é a diferença de um para o outro? Olha lá, ó. Nas bases púricas, nós teremos aí 2 anéis aromáticos. Vocês vão adorar isso na química lá do ensino médio. Aguenta que tá chegando. Mas percebam, ó, 2 anéis aromáticos. 1, 2. Aqui também. Por isso elas são chamadas de púricas. E aí tem as bases nitrogenadas chamadas de pirimídicas. Elas só têm 1 anel aromático. Ok? Então uma base púrica se liga na pirimídica. É assim que ocorre. A adenina, que é essa aqui, ela se liga à timina através de 2 ligações. Já a guanina se liga à citosina através de 3 ligações. Então, se alguma questão, alguma coisa te perguntar, alguma prova te perguntar sobre essas ligações, lembra sempre que a adenina se liga à timina por 2 ligações e a citosina se liga por 3 ligações. Mas aí pode acontecer um probleminha. Vão te perguntar quais são as bases púricas e quais são as pirimídicas. Vamos agora para o MIK. Que é isso? Os macetes idiotas do Kanashiro. Tudo bem? Vai ter muito desse ainda ao longo do nosso curso. Fica tranquilo que vai ter um montão. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Quais são as bases púricas? Adenina e guanina. Quais são as bases púricas? Adenina e guanina. Quais são as bases púricas? Adenina e guanina. Cara, você já está ficando chato. É para lembrar. Então vamos fazer o seguinte, ó, o macete idiota que a gente vai fazer. Água. Como que a água é melhor, gente? Se for uma água pura, não é verdade? Então lembra. Pura, púrica. Água. Adenina, guanina. Beleza? Então um macetezinho, água pura, e você lembra das bases púricas do DNA. Vamos dar uma olhadinha agora na estrutura do DNA. Aqui eu tenho um DNA, como eu disse a vocês, é uma sequência dupla de nucleotídeos. Então, de um lado eu tenho uma sequência, acompanha comigo a primeira sequência, adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina e citosina, ACG, ACG, TAC, fechou? E qual que é a outra sequência complementar? Timina, guanina, citosina. Timina, guanina, citosina. Adenina, timina e guanina. Dá uma olhadinha que toda a adenina está ligada a uma timina. Olha só, tá vendo? E dá uma olhadinha que toda a citosina está ligada a uma guanina. Guarda essa informação que eu vou chamá-la novamente no final. Quando uma célula está pronta para se dividir, ela inicia então um processo
para duplicar o DNA. Ora, no início da aula a gente disse que no DNA estão todas as informações da célula. Com isso, se uma célula nova vai ser gerada, essa célula precisa executar as mesmas funções da célula que já existe. E como passar as informações de uma célula para outra? Duplicando o DNA. Então, nessa hora aqui, gente, o que vai ocorrer? Uma sequência se afasta da outra, tem um monte de enzima. Lembra que a gente falou que tem enzima no núcleo? As enzimas vão cuidar disso aí. Essa sequência aqui ficou aqui, vai servir de molde para a síntese de uma nova sequência. Adenina, timina, citosina, guanina. E assim por diante. Então, agora eu terei uma nova sequência desse lado, porque a que se separou serviu de molde para nova. Olha que legal. Dá uma olhadinha, as duas não estão iguais? Se essa molécula de DNA trazia um conjunto de funções, aquela outra ali que é igualzinha a ela tem as mesmas funções codificadas. Quando a célula se dividir agora, gente, cada uma leva um DNA e as duas passam a executar as mesmas funções. Esse processo é chamado de replicação do DNA ou de duplicação do DNA. E aqui é legal porque a gente consegue perceber que a quantidade de adenina de uma sequência, dá uma olhadinha aqui, ó, uma adenina, duas adeninas, três adeninas. Aí eu vou contar as timinas do outro lado. Uma timina, duas timinas, três timinas. Três adeninas, três timinas. A quantidade de adenina de uma sequência é igual à quantidade de timina da outra sequência. E o mesmo ocorre com a citosina e com a guanina. Isso foi descoberto por um cientista por sobrenome Chargaff, e ele instituiu então a regra de Chargaff, que é justamente essa. Se eu tiver 10 adeninas de um lado, eu terei 10 timinas do outro. Se eu tiver 10 citosina de um lado, eu terei 10 guaninas do outro, e assim por diante. E agora a gente vai falar um pouco do RNA, que é o outro ácido nucleico. É o ácido nucleico que vai trabalhar na síntese das proteínas. Como que é que esse ácido nucleico é produzido na célula? Vamos dar uma olhadinha. Aquela molécula de DNA que a gente estudou agorinha, ela vai sofrer a separação, sai para lá um de cada um, olha lá, né? Timina, citosina, guanina, foi embora, né? Vai guanina, vai citosina. Quem está fazendo isso, gente? São as enzimas. E aí, nessa hora, vai ficar uma fita, uma sequência, que a gente vai chamar de sequência molde. A sequência molde é quem vai orientar a síntese do RNA. Como que fica agora? A gente falou que era A com T, mas isso é quando é DNA. Adenina com timina. Quando for RNA, não tem timina. Lembra que no RNA eu só tenho uracila? Então é adenina com uracila, citosina com guanina, guanina com citosina, adenina com uracila, citosina com guanina, guanina com citosina, timina com adenina, adenina com uracila e citosina com guanina. A com U, C com G. G com C, A com U. G com C, G com C. Volta, volta. A com U, C com G. G com C, T com A. A com U, C com G. Então, aí vamos lá. Está pronta a molécula de RNA. O que ocorre agora? Ela se separa do DNA. O DNA volta a ser uma sequência dupla. E aquela sequência que sai é o RNA mensageiro. Guarda esse nome que lá no primeiro ano a gente vai falar bastante dele. Esse cara aí, o RNA mensageiro, é quem leva a mensagem até o ribossomo sobre a proteína a ser sintetizada. Então nós teremos 3 tipos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. 3 tipos de RNA. Esse processo tem também um nome específico. Agora a gente viu o DNA produzindo outra molécula de DNA e demos o nome de duplicação. Quando uma molécula de DNA dá origem a uma de RNA, a gente chama de transcrição.
Tudo bem, tem nome diferente. Presta atenção no enunciado, o que ele está te pedindo, porque ele vai te cobrar esses nomezinhos técnicos. Então essa foi nossa aula de DNA, RNA, núcleo, ácidos nucleicos. Olha quanto nome legal que a gente aprendeu hoje. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Tem diferença de pentose, tem diferença de base nitrogenada. Quanta informação bacana nessa aula de hoje. Então eu me despeço de vocês aqui agora, convidando-os para ler um pouco mais lá no www.biologia.com.br. Gostou da aula? Deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha com aquele seu colega que tá louco para aprender um pouco mais sobre núcleo. Muito obrigado, pessoal!